Boa noite a todos. Nós vamos começar um novo estudo. Nós fizemos 16 estudos sobre os nomes de Deus e agora eu gostaria de partilhar convosco um estudo novo sobre o fruto do Espírito, que está mencionado e identificado em Gálatas capítulo 5. Mas hoje não vamos entrar propriamente nesse estudo, vamos cavar alguns alicerces para compreendermos melhor como produzir na nossa vida o fruto do Espírito. De modo que possamos ser, como diz Paulo também noutra parte, escrevendo aos Filipenses, que nós possamos ser como que árvores cheias de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E nesses frutos que a nossa árvore deve de ter abundantemente, sem dúvida, que de uma forma prioritária, de uma forma assinalável, facilmente identificável, deve de estar o fruto do Espírito. Mas então vamos construir alguns alicerces para que compreendamos melhor esse tema, que é de veras importante em relação à nossa vida prática, à nossa vida do dia a dia. Os pregadores, os ensinadores, os crentes que testemunham acerca da salvação que nós temos em Cristo, é com um sentimento de vitória e de triunfo e de liberdade também que nós anunciamos que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso dá-nos uma liberdade imensa. Porquê? Porque a quem nós testemunharmos este Evangelho, nós não corremos o risco de ser alguém que está excluído deste poder para salvar. Repito, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A condição é crer. E mesmo uma pessoa depravada, onde na sua vida tenha abundado o pecado, nós com este Evangelho, nós sabemos que mesmo onde abunda o pecado, superabunda a graça. Isto é, o Senhor está pronto para perdoar. Pronto para perdoar qualquer que, por meio de Cristo, se chegue ao Pai. Devido ao poder, ao dinamite de Deus que este Evangelho possui. E nós continuamos nesta sede e dizemos, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem pagar nada, porque Jesus na cruz de Calvário pagou tudo. Pagou a nossa dívida até ao último pecado, até ao último cêntimo. E nós apregoamos vitoriosamente também que em Cristo há o perdão para todas as ofensas. E é com esta liberdade que nós anunciamos um perdão pleno por meio de Cristo. Seja qual for o pecador e os pecados que estiverem em causa. Mas há uma dificuldade. A dificuldade é, será que este Evangelho, que tem este poder para salvar, tem também o mesmo poder para transformar? E a palavra de Deus mostra-nos claramente que sim. Só que, por falta de fé da nossa parte, falta de conhecimento também da nossa parte, este mesmo Evangelho tem uma eficácia total, completa, na salvação da nossa alma, mas tantas e tantas vezes, infelizmente, fica aquém de nós experimentarmos, nós ficamos aquém de experimentarmos o poder deste mesmo Evangelho que salva, o poder para nos transformar também. E quando este poder deste Evangelho é conhecido e exercitado por nós, então naturalmente surge na nossa vida o fruto do Espírito. Saulo de Tarso é uma bandeira para o cristianismo. Uma bandeira como este Evangelho tem poder para salvar. Ele jamais esqueceu um facto, ele perseguia a Igreja de Deus. Ele arrastava homens, crianças, mulheres para as prisões. Ele consentia na morte de homens de Deus cheios do Espírito Santo, cheios de fé como Estevão. Ele nunca esqueceu o seu passado, apesar do Senhor o ter esquecido. Mas, sem dúvida, que a caminho de Damasco ele experimentou o poder deste Evangelho que salva. E uma das suas afirmações brilhante, convicta, ele dizia: eu sei que partirei salvo para
o seu reino celestial. Eu partirei salvo. Ele podia dizer, apesar de ter sido aquilo que foi, devido ao poder deste Evangelho para salvar, ele podia dizer, ausente do corpo, presente com o Senhor. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, aquilo que eu lhe confiei, a minha alma também, naquele dia. Agora, o que é que se passou com o apóstolo Paulo em relação ao poder de transformar? Será que a vida de Saulo de Tarso foi salva e depois foi retocada? Isto é, algumas coisinhas mudaram e ele viveu uma vida mais equilibrada, ele era mais cuidadoso, a sua fama de pessoa má foi-se atenuando com o passar do tempo. Não, houve mudança. Ele entrou num processo de transformação. E reparem, eu digo e sublinho processo, porque a salvação é algo imediato, é algo que pode acontecer hoje na tua experiência ao creres em Cristo como teu único e suficiente Salvador. É que não é que tu vais passar, é que tu já passaste da morte para a vida no momento em que creste. Já passou, disse Jesus. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. A salvação é algo instantâneo. Eu costumo dizer, por onde prego, que é possível entrar pela porta daquela igreja perdida e sair e ir para casa salvo, justificado para a sua casa. Quanto à santificação, quanto ao processo de transformação, repito, é um processo. Processo em que o apóstolo Paulo experimentou. Ele inscreveu-se na escola da transformação de Deus. Nem sempre a sua vida foi fácil, como nós iremos ver. Nem sempre ele experimentou vitória. Mas ele aprendeu algo que muitas vezes nós, durante a nossa vida cristã, temos dificuldade em compreender. E às vezes até desconhecemos a sua existência. E é para isto que neste estudo eu quero chamar a minha e a vossa atenção. Eu posso comparar muitos crentes a uma águia. A águia sabe que o seu lugar é o seu azul. O seu espaço é voar alto, planar nas alturas. Mas agora vamos imaginar uma águia numa gaiola, prisioneira. Ela, naquela prisão, ela olha através das grades, ela olha para o céu. E os seus olhos baços parece que readquirem um pequeno brilho. Ela faz um esforço para levantar o voo, mas depois, face à impotência de poder atravessar aquela grade, ela baixa os braços, baixa a cabeça, baixa as asas, melhor direi, baixa a cabeça e é o espelho da derrota e da incapacidade. Apesar do seu espaço ser outro, do seu lugar ser outro, ela está ali prisioneira. E se Satanás não consegue impedir que o Evangelho em nós exerça o poder para salvar, ao longo da minha experiência de vida cristã, eu tenho-me apercebido que ele vai fazer uma outra tentativa, não para pôr a nossa salvação em causa, mas para pôr a nossa transformação em causa. Então, o apóstolo Paulo entrou neste processo. E nós podemos ver que realmente ele esteve nesta escola. Nem sempre, nós vemos que a sua transformação não foi imediata. E há um capítulo, que é Romanos capítulo 7, que nos fala acerca das suas dúvidas, fala-nos acerca das suas derrotas, fala-nos acerca da luta que ele travava para ser diferente. E como não era fácil ele ser diferente. Mas depois, na sua vida mais tarde, ele apresenta o fruto do Espírito. Vamos ver o processo que ele teve que fazer, a estrada que teve que atravessar, para que não somente ele tenha sido salvo, mas também tenha sido transformado e na sua vida ele manifestar o fruto do Espírito. Então, Romanos capítulo 7, versículo 15, diz-nos isto. É o apóstolo Paulo que escreve: nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele está a travar uma luta, ele está numa guerra, consigo próprio, consigo mesmo, e ele diz, eu não faço
o que quero fazer, o que eu prefiro fazer, a minha escolha é outra, mas eu acabo por fazer aquilo que não quero, aquilo que detesto. Aqui ele é um protetor. É como a águia que está prisioneira. Um pouco mais à frente, não vamos ler todo o capítulo, mas um pouco mais à frente, no versículo 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetual. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Isto é contra aquele princípio humanista que diz que todas as pessoas são boas. Não. As pessoas intrinsecamente não são boas. O pecado transtornou a criação de Deus e afetou a nossa alma, afetou tudo que nós somos na essência. E ele diz claramente, há uma lei, o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu quero ser diferente, eu quero voar alto, planar nas alturas, mas há uma lei que me puxa para baixo, que me faz baixar a cabeça e as asas. Como é que ele faz esta travessia para o outro lado? Da derrota para a vitória, da incapacidade para o poder. No último versículo do capítulo 7, nós vislumbramos algo importante. Ele diz, versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. E agora repare, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, da maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele muda o foco. Nos versículos anteriores ele fala várias vezes em eu, me, mim, minha. Agora ele não olha para ele olha para o outro lado, ele olha para outra pessoa, não olha para o seu interior, não olha para a sua capacidade, ele olha para Jesus, para aquele que um dia o salvou a caminho de Damasco. Agora ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro passo, mudar o foco, olhar para Jesus. A capacidade vem dele. As obras foi ele que preparou para que andássemos nelas, as boas obras. O fruto. O fruto é manifestado na nossa vida, mas a raiz da árvore é dele. E ele continua. Ele faz referências. Entre outras coisas, na ressurreição de Cristo. No capítulo 8, ele fala acerca disso. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ele olha para Jesus, ele coloca o foco em Cristo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá a vitória. E eu tenho a vitória em Cristo, mas ele ressuscitou dos mortos. O Pai o ressuscitou. E isso é a segurança de que nós também iremos ressuscitar, mas não só. A ressurreição para o apóstolo Paulo não era só a base e o argumento onde ele alicerçava a sua fé para saber que também iria ressuscitar, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Podia argumentar Paulo. E com verdade. Mas ele leva este assunto da ressurreição para um outro patamar. Para solucionar este problema que ele não conseguia ultrapassar com as próprias forças. O bem que queria fazer, não fazia aquilo que ele detestava fazer, acabava por fazer. E porquê é que nós dizemos isto? Teríamos que juntar outros versículos. Por exemplo, ele em Filipenses diz que considera tudo como nada, como escória, para conhecer o poder da ressurreição do Senhor Jesus. Para conhecê-lo, a Jesus, e ao poder da sua ressurreição. Mas, em Efésios, que nós vamos ler, em Efésios, ele vai mais longe.
Ele anuncia-nos uma descoberta que ele próprio fez, que o Senhor lhe revelou. E no capítulo 1 de Efésios, versículo 19, ele fala acerca da suprema grandeza do seu poder, do poder de Deus, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E ele diz, há uma suprema grandeza do poder de Deus. Há uma suprema grandeza. E esse poder é um poder eficaz. Então ele irá mostrar que este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, que é eficaz em salvar todo aquele que crê, é o mesmo Evangelho que pode ser eficaz. Que esta palavra, como escreve mais tarde aos Tessalonicenses, que a palavra operou eficazmente nele, mudando as suas vidas, mudando a sua história, transformando o seu dia-a-dia, a sua vivência, transformando a sua vivência. Ele então diz que há eficácia, que há poder neste Evangelho para mudar, para transformar. E ele fala acerca deste poder dizendo, este poder é aquele que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Ele diz, este poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que pode operar eficazmente em mim. Isto é, ao nosso dispor, ao dispor do Filho de Deus. Este Evangelho tem poder para salvar e tem poder para transformar. É o dinamite de Deus que consegue dinamitar qualquer pecado e reduzi-lo a nada. Mas tem também um outro efeito, é o poder para mudar, o poder para transformar, para tornar um vil pecador num santo. Num santo não somente posicionalmente aos olhos de Deus, mas num santo, hoje, no seu dia-a-dia. Em que as pessoas se apercebam que temos ali alguém conhecedor, não somente conhecedor dos mistérios de Deus, mas alguém mudado e transformado pelo Evangelho. Tornando-se cada vez mais semelhante àquele de quem ele fala convictamente e alegremente, o Senhor Jesus. Um poder para mudarmos, para mudar quem somos. Não somente um poder que nos leva a fazer algo que até pode ser considerado extraordinário, mas acima de tudo, mudar quem somos. O nosso caráter, o nosso temperamento, como lidamos com as pessoas difíceis, com as circunstâncias adversas. Situações que muitas vezes nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos controlar, mas pelo Espírito em nós conseguimos controlar como reagimos a essas situações. Houve uma crente holandesa que, pelo facto de ter ajudado muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, tanto o nome dela, sei que o último nome que é Boom, eu li um livro dela há muitos anos e lembrei-me agora disto. Ela disse que quando chegou ao campo de concentração que lhe tiraram tudo. Tiraram o cabelo, rapando uma cabeça. Tiraram uma roupa, a minha roupa. E deram-me aquele fato às riscas de prisioneiro. Tiraram-me um nome. Não me tratavam mais pelo nome. Era um número que estava tatuado no braço. Roubaram-me a profissão, tiraram-me tudo. Mas houve uma coisa que eles não conseguiram tirar. No meio daquelas circunstâncias adversas de dor, sofrimento e injustiça atrozes, parece que Satanás e os seus demónios estavam ali e que não havia limites. Tinham todo o espaço para exercer o mal. Ela escreveu mais tarde e disse, eles não me tiraram a escolha como eu poderia reagir naquela situação. Mesmo naquela situação era possível apresentar o fruto do Espírito, pela transformação e pela vivência do Espírito em nós e através de nós.
Esta deve de ser a ambição maior de todo aquele que foi salvo pelo Evangelho, o poder de Deus. É que esse Evangelho se manifeste na sua vida, na minha, na nossa vida, de modo que nós, naturalmente, entre aspas, porque é espiritualmente, que nós manifestemos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que está descrito em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E querendo ser, na próxima quinta-feira iremos estudar a primeira parte, a primeira parcela deste fruto do Espírito, a primeira porção, o amor. E iremos falar acerca disto. Como é que nós podemos manifestar o fruto do Espírito amando? E com certeza que o Senhor nos vai dar graça e baseados na Palavra de Deus, nós poderemos falar e estudar juntos, de modo que na nossa vida se possa ver cada vez mais o fruto do Espírito. Todas estas qualidades espirituais, todas estas disciplinas espirituais, que estão fora da nossa capacidade, do nosso alcance. Mas em Cristo, pelo Espírito, por causa do poder do Evangelho, que não somente salva, mas também transforma, é possível nós manifestarmos este fruto para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Amém.